Olá novamente para você que me segue aqui, quem vos fala, Der Breacher. Se você não me conhece, entra no Instagram, Der Breacher. Senhores, eu havia dito anteriormente, né, sobre o nosso amigo do coração Kirotático, da qual eu deixei nos destaques do Instagram lá, tá? Warrior in Need. O amigo que eu tenho muita consideração, eu já falei para ele 1 zilhão de vezes, ele teve um probleminha chamado guerra na Ucrânia, ou seja, ele foi combater a guerra na Ucrânia e não foi vitimizado. Mas aconteceu um infortúnio da qual ele teve uma amputação. E hoje ele pretende voltar ao confronto, né? E nisso ele precisa muito de um aparelho. Ele sabe explicar melhor, deixei postado. Um aparelho de airsoft que replica muito bem a questão de treino de maniabilidade com armamento, né? Uma HK-416. Eu particularmente gostaria muito de ter uma daquela, né? Ele necessita do nosso apoio, é Natal, então salve Maria, salve José e seu filho, o nascimento do nosso Salvador. Dado esse movimento, dado esse sentimento natalino, por favor, contribuem, colaborem com a caridade, com a alma de vocês, com a alma desse camarada meu. Vamos orar pela alma do Nil, pela sua família que faleceu em confronto na Ucrânia. Eu falo mais uma vez, parem de venerar um bando de idiota que tem aí, que foi passear de jipe e volta pro Brasil contando história, tá? Saibam enaltecer almas que devem ser santificadas, não um monte de adulto aí cheio de opiniões e ideologias errôneas e moralmente questionáveis, né? Hoje, agradeço também ao pessoal da Lockpickers, o projetinho andando devagarzinho. Flama Mortis Group, mandar um abraço pra vocês. Tropinha do Kiro, né? A gente tem nossos colegas da Violence Matters, que estão um pouquinho parados por questões de profissionais, Crônicas 01 e o S3 SVA. Senhores, mais uma vez trago um episódio emblemático quando a gente fala de gerenciamento de crises e resgate de refém, que é o atentado de Munique, ocorrido em 1972, setembro de 72. Para isso a gente tem que voltar lá em 1958, quando Yasser Arafat criou uma organização chamada Al-Fatah, financiando uma luta armada contra os abusos. Eu não estou defendendo nenhum lado, estou falando replicando o que eles pensam, né? Contra os abusos cometidos por Israel, o Estado de Israel. Em 64 a gente tem a criação da Organização de Libertação da Palestina e, consequentemente, a criação da Frente Popular de Libertação da Palestina. Todos eles clamando no fim do Estado judaico. Começando assim uma campanha mundial de terror, de sequestro de aviões e atentados à bomba. Na época, né, a base da OLP, Organização de Libertação da Palestina, se encontrava na Jordânia, né, com 2/3 da população sendo etnicamente palestina, porém o rei jordaniano Hussein não compactuava com as ações do grupo, e num período conhecido como Setembro Negro, os jordanianos matam cerca de 1.500 milicianos e civis palestinos, né? A gente tem uma campanha militar, o Al-Fatah cria uma célula operativa menor chamada Organização Setembro Negro, da qual ele possui raízes no Fatah e na OLP, sendo patrocinada pela Jordânia, declarando guerra a Israel e ao zionismo. A gente, em 1972, com as Olimpíadas, que tinha uma conotação política muito forte, pois foi a primeira Olimpíada no pós-Segunda Guerra Mundial,
pós-Alemanha nazista. Lembrando que a gente teve umas Olimpíadas de 1936, que foi usada pelo regime de Adolf Hitler como uma propaganda. Então a gente tem uma necessidade política de mostrar uma nova Alemanha, que foi apresentada em 1936. Então foi retirada grande parte do efetivo militar ou policial do evento, né? O que acabou por si só comprometendo a segurança, porque havia uma questão histórica, né? Pois grande parte do comitê israelense que estava lá presente, a gente está falando de 72, né? Então grande parte do comitê havia membros mais velhos que estiveram presentes durante a Segunda Guerra Mundial, viveram as fases de terror, de perseguição, e muitos membros atletas tiveram parentes que estiveram vivos durante a Segunda Guerra Mundial. E sem falar que Munique, onde foi presidido grande parte dos jogos, ficava apenas 6 milhas do campo Dachau, considerado um dos maiores campos de concentração do período. No dia 5 de setembro, aproximadamente às 4h30 da manhã, 8 homens usando agasalhos de atividade física, né, os tracksuits, adentraram o complexo de apartamento onde estava a delegação israelense, portando pistolas e fuzis Kalashnikov, granadas dentro da mochila, suas mochilas. O comitê, 2 dos israelenses que tentaram lutar com os terroristas, acabaram sendo mortos. O primeiro era um wrestler chamado Moye Weinberg e o halterofilista Josef Romano. Inclusive, né, no filme Munique, a gente tem o próprio filho desse halterofilista interpretando o próprio pai, né? O que essa ação heróica de ambos deu tempo suficiente para grande parte dos atletas conseguirem correr, né? Romano por si só foi alvejado e sobreviveu, né? Sobreviveu o suficiente para ser arrastado para dentro dos quartos e executado na frente de outros 9 reféns. A ação foi parte da Operação Ygritte e Biran, que recebeu assistência de grupos neonazistas para negociar a libertação de 328 presos sob custódia de Israel. Dentre os presos, temos um grande número de palestinos, né? 234. Já tem não árabes e Ulrich Meinhof, líder do Exército Vermelho na Alemanha Ocidental. A gente tem Lutif Afif, né? O líder da OSN, criada após 2 vilarejos palestinos e cristãos serem expulsos de Israel após a Guerra de 48. Às 5h da manhã, o corpo de Weinberg é arremessado para fora do prédio e as tentativas de negociação começam, né? Ao saber o ocorrido, o presidente do Comitê Olímpico não cancelou os jogos, né, que ocorreriam logo às 8h15 da manhã. Avery Brundage, presidente do Comitê Olímpico, passou o dia pressionando as autoridades alemãs para retirarem os reféns da Vila Olímpica para que os jogos continuassem a ocorrer. Os jogos só foram suspensos às 15h51 no mesmo dia. Para a mídia e para o mundo, o sangue judeu derramado em solo germânico possui uma significância forte de terror, né? A primeira-ministra Golda Meir decide estabelecer uma política de não negociação com terroristas, forçando as autoridades alemãs a contratar o Mossad, uma vez que a Alemanha, à época, não possuía um know-how para lidar com tal grupo, tanto em questão de inteligência como em questão de combate mesmo. As autoridades alemãs iniciam negociações desajeitadas e sem técnica alguma, devido à falta de conhecimento em cima de tal matéria. A polícia alemã na época não possuía uma unidade contra-terrorista, necessitando adequar habilidades dos policiais para montar um pequeno grupamento de intervenção. Segundo relatos, né, os próprios equipamentos de proteção individual estavam ausentes, como coletes. O plano inicial
Dois policiais disfarçados de atletas se infiltram no terraço a fim de surpreender os terroristas. Porém, todas as câmeras do prédio em frente estavam apontadas para ele ao vivo, tanto para o mundo quanto para os terroristas que presenciavam a cena, armados de Walters MP. Você consegue encontrar fotos deles pulando na sacada, né? Posicionando no lateral da sacada, mas assim, o plano foi descartado porque era muito arriscado, né? Uma vez que consistia numa equipe não treinada, mal equipada e sem elementos de informação contra um inimigo muito melhor equipado e com informações do posicionamento dos policiais. Uma vez que a mídia filmou o posicionamento deles. Uma segunda tentativa de infiltração e intervenção foi feita às 9 horas da manhã. Os policiais se disfarçaram de cozinheiros e adentraram o prédio. Só que os terroristas perceberam a movimentação e ameaçaram matar os reféns. Logo, o plano foi abortado. Às 11 horas, o chanceler Willy Brandt e o primeiro-ministro Genscher compareceram ao local e foi permitido que Genscher adentrasse o quarto. Que, né, poderia ser mais uma vítima a ser feita de refém. Por motivos de força maior não foi. E foi Genscher que acabou confirmando a morte de Romano. Entre as 11 horas e as 22 horas, nenhum avanço real de negociação foi ganho, né? E nenhuma outra alternativa de intervenção foi explorada com sucesso, né? A nova exigência dos terroristas é que eles fossem levados ao Egito e as autoridades concordaram em levá-los ao aeroporto de helicóptero até o aeroporto de Fürstenfeldbruck. Vale lembrar que Munique atua sob jurisdição da polícia da Bavária. Também presente no local a gente tinha o Bundesgrenzschutz, que seria a Polícia Federal de Fronteiras da Alemanha Ocidental, que era uma forma mais militarizada de polícia, na qual a gente consegue ver fotos que eles mais se assemelham ao exército da época do que a polícia por si só. 6 policiais disfarçados e tripulantes estavam na aeronave e 5 atiradores cercaram o perímetro. Lembrando e levando em consideração que os atiradores foram escolhidos meramente pelas suas habilidades de tiro esportivo e não por qualquer técnica ou know-how de sniper policial. Os atiradores produziram fuzis HK-G3 em 762, sem luneta ou qualquer equipamento de visão noturna. O rifle Steyr SSG-69 estava presente, mas ninguém era capacitado para sua utilização. Em último instante, os tripulantes, que eram policiais disfarçados, optaram por cancelar a intervenção sem sequer consultar o comando central, simplesmente abandonando a aeronave. O chefe do Mossad na época, Zvi Zamir, estava presente e, segundo o próprio relato, toda possível alternativa que ele dava, ele era ignorado pelas autoridades alemãs. Logo que os relógios apontarem 22h30, o helicóptero, um Bell Hurley, aterrissou. Porém, um dos terroristas ao adentrar o avião posicionado, como foi prometido, controle vazio, o qual elevou o seu estresse porque ele percebeu que seria uma potencial armadilha. Que seu estresse elevado, ele retorna ao helicóptero onde os reféns estavam e os 5 atiradores da polícia que estavam posicionados abriram fogo, iniciando assim um confronto entre as duas partes. Os policiais estavam mal equipados e mal coordenados. O terrorista consegue voltar ao helicóptero, lançando uma granada letal, matando 4 reféns e o piloto imediatamente. Dada a confusão e a baixa luminosidade, foi um fator preponderante para a falha em resgatar os reféns.
O restante dos reféns foram executados logo após o outro, um após o outro dentro do helicóptero. O resultado foi um contínuo confronto que vitimou um policial de 32 anos, chamado Anton Fliegerbauer. 11 reféns foram mortos, 5 terroristas foram mortos e 3 capturados. Segundo o chefe de polícia de Munique, os terroristas eram... Isso é real, tá? Ele realmente falou isso. Os terroristas eram muito inteligentes, muito profissionais. Os reféns estavam condenados à morte. Tentamos de tudo, do que sabemos, mas eles não eram amadores. Nisso a gente tem um alvoroço nas mídias mundiais, de jornais no mundo todo, televisionando e passando que a Alemanha foi ineficaz em salvar vidas israelenses. E a gente tem também a pressão social em cima do próprio Israel, segundo a própria primeira-ministra e o chefe do Mossad, né, que eles foram ignorados, que houve pouco caso por parte das autoridades alemãs em salvar os reféns. Uma questão novamente sobre questão étnica judaica, né? E mesmo assim, após o desastre, os jogos continuaram. As bandeiras de todos os países, com exceção de 10 nações árabes, ficaram em posição de meio mastro em respeito à luta. Os restantes dos atletas israelenses deixaram Munique. As autoridades alemãs ainda permitiram que os corpos terroristas foram levados à Síria, né, onde foram enterrados como heróis. Os 3 terroristas capturados vivos foram mantidos sob custódia. Porém, logo em seguida, o impensável, porém previsto pelo Mossad, né, segundo eles mesmos, né, fonte, eles mesmos, ocorreu. No dia 29 de outubro, às 6h15, 2 terroristas árabes se apossam do voo 615, um Boeing 727 Lufthansa, que acabaram de partir do Chipre e se direcionavam para Zagreb, Iugoslávia, sob ameaça de uma explosão. Os terroristas demandaram que 3 radicais palestinos fossem libertos, os 3, né, em troca da vida dos 18 passageiros que estavam no avião. Enquanto o avião sobrevoava até o local para a troca, as autoridades alemãs transportaram os 3 terroristas até o local combinado, e somente às 14 horas, devido à burocracia de documentos e liga para o outro, as negociações foram assistidas por Herbert Kuhlmann, presidente da Lufthansa, empresário, né, extremamente preocupado com o nome da sua empresa. A chegada da aeronave e o pouso dos 615 ocorreu aproximadamente às 18 horas. Os alemães decidiram por liberar os radicais antes mesmo de verem o estado dos reféns. Outra decisão controversa que houve, que quase inicia outra crise, né? Houve um impasse, pior de tudo, né? Eles soltaram os terroristas e houve esse impasse em liberar os reféns, que durou dentre as 18h05 e as 18h50, quando houve a recusa em abastecer a aeronave para que os terroristas viajassem a Tripoli. O cônsul da época, Kurt Lecœur, autorizou o abastecimento sem autorização de nenhuma pessoa superior a ele. E às 18h50 o avião parte com os reféns a bordo como proteção contra um ataque aos radicais. Os reféns só foram liberados às 21h30, quando aterrissaram em Trípoli, onde os terroristas foram recebidos publicamente e asilados por Muammar Gaddafi, né? Todo o evento foi criticado internacionalmente, sendo a Alemanha acusada de agir com forma covarde e ter usado o sequestro do Lufthansa como pretexto para se livrar de 3 terroristas de seu território, o que gerava uma questão burocrática gigante para as políticas do país. E por ter mostrado pouco interesse nas vidas alemãs a bordo dos 615. Nisso, a diplomacia entre Israel e a Alemanha foi intensamente prejudicada por anos após esse incidente.
As autoridades alemãs foram acusadas de fazer um pacto com Al-Fatah para que não houvesse mais ataques terroristas em solo germânico, né? Tudo isso, de novo, fontes. Mossad. Por quê? Porque Mossad. Mais de 4.000 documentos foram expostos em 92, onde apontam inclusive graves torturas que os atletas receberam. Porém, a autenticidade desses documentos é questionável. A imagem do grupo Setembro Negro na questão palestina ganhou força e notoriedade, estabelecendo uma ligação clara com a Líbia na liberação da Palestina e que, entre aspas, o terrorismo funciona. Em seguida, a gente tem uma operação pelo Mossad, né, chamado Ira de Deus, eu não vou pronunciar esse nome hebraico aqui, onde o objetivo foi caçar todos os envolvidos no massacre. Porém, novamente, houve críticas mundiais por conta de soberania nacional. Eles invadiram diversos territórios com seu grupo secreto Mossad para assassinar essas pessoas. E principalmente as críticas começaram a ficar ainda maiores após, em 1973, um marroquino inocente ser executado, confundido com terrorista. As animosidades entre Palestina e Israel continuaram ocorrendo. E no dia 5 de maio de 1972, 3 membros do grupo Setembro Negro executam passageiros e funcionários no aeroporto internacional de Lod, Tel Aviv, capital de Israel. O ataque vitimou 26 pessoas e deixou 80 feridos. 2 radicais foram mortos durante o confronto e o terceiro foi capturado posteriormente. O evento culminou em diversos outros aviões sendo tomados por grupos radicais palestinos na década de 70, gerando uma onda de terror islâmico na década, culminando em mudanças de postura nas autoridades de segurança com a criação do Grupamento Contra-Revolucionário, o CRW, dentro do SAS, bem como culminou na criação do Grupo de Intervenção da Guarda Nacional Francesa, o GIGN, e o Grupo GSG-9 na Alemanha, que é embrionário no grupo anterior da Polícia de Fronteiras, que eu havia dito anteriormente, e até mesmo o Diensteinheit 9 na Alemanha Oriental. A gente pode ver mais livros, como o livro Massacre de Munique, de Charles Rivers, e Mossad, The Stories You Haven't Heard of Israel's Most Effective Secret Service, por Peter Russo. A gente tem filmes, né, como Munique, a gente tem 21 Horas em Munique, Ira de Deus, da Netflix, e Um Dia em Setembro. A gente tem mais 2 documentários, né, Munique 72, o atentado, né, de 2002, e o After Munique, 2018. Se você me acompanhou até aqui, agradeço pela paciência. Orem a Deus todos os dias. Cuidado, porque a gente tá em final de ano, a gente sabe que a gente tem um monte de vítimas dos usuários aí, coitadinhos, querendo só uma picanha, uma cervejinha gelada no final de semana. Lembra que eu falei, só esse ano a gente teve 1.058 presos que não voltaram da primeira saidinha do ano, no estado de São Paulo. Então, para você que me ouviu do outro estado, né, precaução triplicada nesse final de ano.